E nós vamos falar agora sobre mais um ministro do STF que parece estar pensando em pedir demissão, em pedir aposentadoria precoce. Olha só, o Flávio Dino. Em torno do Flávio Dino, prevê um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política. Na verdade, a gente já falou sobre isso aqui, né? O sonho do Flávio Dino é ser presidente da República. Ele acha que ele tem uma chance no momento que o Lula não pudesse candidatar mais, vamos supor que o Lula ganhe a próxima eleição, fique mais 4 anos no governo, né? Em 2030, o Lula não pode mais se candidatar, porque o Lula já cumpriu 2 mandatos. E aí a esquerda vai ter o velho problema de quem será o sucessor do Lula. E o Flávio Dino nutre esperanças desse momento, né? Eu acho que ele não tem chance, mas ele nutre essa esperança. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que o Flávio Dino abriria mão do STF, que é um cargo bacana, um cargo vitalício, que ele pode ficar o resto da vida dele no STF, ganhando uma boa grana lá, e por que ele abriria a mão disso para voltar para a política, que é um lugar em que é sempre incerto, às vezes você ganha, às vezes você perde. Qual que é o problema disso daqui? É o que eu falo para vocês, a gente que fica de fora, às vezes a gente perde um pouco a questão das proporções das coisas, né? É verdade que o ministro do STF tem uma importância muito grande hoje na política, né? O cara, praticamente, eles mandam no país, no final das contas, né? E é lógico que eles ganham muito dinheiro com os escritórios de advocacia associados a ele. O salário de um juiz é merreca, né? 45 mil reais por mês. É bom para você, é bom para mim. Mas para esse pessoal, isso é merreca, isso é troco de pão, né? Agora, eles ganham dinheiro nos advogados, nos escritórios de advocacia ligados ao juiz. Mas dá para ganhar muito mais dinheiro no executivo. Por quê? Porque o executivo lida diretamente com a grana, lida diretamente com o orçamento. O governo federal tem um orçamento milionário e é o executivo que decide para onde é que vai aquele dinheiro ali, né? Em última análise, eles que empregam a coisa toda. Então, para o Dino, ele ter saído do executivo para ir para o STF foi meio que uma diminuição. Ele percebe isso como uma diminuição do poder que ele tem. Além disso, lá no Maranhão, que é o curral eleitoral dele, tá rolando uma confusão danada. Por quê? Ele meio que dominou a política do Maranhão durante muito tempo, né? Mas depois que ele saiu, virou STF, meio que o pessoal começou a desagregar, começaram a surgir grupos ali brigando entre si, né? Se você pegar aqui a política do Maranhão, tem essa matéria aqui do Estadão, mostrando a galera toda orbitando em torno do Flávio Dino, que hoje são as pessoas que estão governando o Maranhão, né? O governador atual do Maranhão é o Carlos Brandão, que era aliado do Flávio Dino, mas brigou com o Flávio Dino depois. Agora, aí ele indicou o Flávio Costa para o TCE, para o Tribunal de Contas do Maranhão, que era a prerrogativa do governador indicar. O Flávio Dino barrou a indicação. Olha só que coisa absurda, né? O Flávio Dino, no STF, recebeu uma ação que era contra a indicação do Flávio Costa, dizendo que havia desvio de finalidade, e nem se preocupou, disse que não tem suspeição, não tem nada, eu vou votar contra o cara, barrou o cara. Por que isso? Ele está se sentindo traído na política lá do Maranhão, ele gostava de mandar em todo mundo lá. A verdade é que mesmo quando ele estava lá no Lula, né, o pessoal conta aqui, ó, que a política o expulsou da política. Setores do PT, por exemplo, eram críticos do protagonismo que ele vinha ganhando como ministro da Justiça do Lula e preferiram vê-lo longe dos palanques. Ou seja, a indicação do Flávio Dino para o STF teve um quê também do PT de tentar afastar o Dino de uma possível candidatura ou uma possível substituição do Lula no futuro. Eles viram que o Flávio Dino estava ganhando repercussão como ministro da Justiça, mas do ponto de vista político, para a esquerda, eles têm esse negócio, né? Tá todo mundo se movimentando já para substituir o Lula. Todo mundo sabe que o Lula não dura mais muito tempo. Daqui a pouco ele tá morrendo. E daí, quem é que vai substituir o Lula? O Haddad quer substituir o Lula. O Flávio Dino, se continuasse no Ministério da Justiça, seria um outro nome excelente para substituir o Lula. Então, não que eu acho que ele seja um bom candidato, estou dizendo do ponto de vista da esquerda. Para o pessoal da esquerda, ele poderia ser um substituto do Lula, né? E daí muita gente jogou ele para o STF justamente com o argumento de que o STF realmente é uma carreira, é o ápice da carreira de justiça, de jurídico, né? O ápice da carreira jurídica. O Flávio Dino é advogado de formação, então assim, ele estaria completando o ápice da carreira jurídica e ele pode, lógico, pedir licença do STF e voltar para
a política a qualquer momento. E por que o Dino, que agora que é ministro do STF, que é o pica das galáxias lá do STF, né, um magnístico lá do STF, pode fazer tudo, por que ele teria querendo sair do STF? Porque, de novo, meu amigo, o STF é bacana pra caramba. Pra qualquer um de nós seria um sonho de ganhar dinheiro pra caramba. Mas pro Dino não é. O Dino ganhava muito mais quando era governador do Maranhão. A quantidade de corrupção que tinha ali, a quantidade de dinheiro que rolava pra ele quando ele era governador do Maranhão, a quantidade de gente que vinha pedir coisa pra ele quando ele era governador do Maranhão é muito maior do que o pessoal que vai pedir coisa pra ele agora que ele é ministro do STF. Ainda é muita gente que pede coisa pra ele como ministro do STF. Mas as coisas são muito mais devagar, é muito menos, ele só pode agir naqueles processos que estão rolando ali no STF, né? Ao contrário do governador do Maranhão, que ele faz qualquer coisa, né? Ele é o cara que está executando o orçamento do Maranhão, fazendo qualquer coisa ali. E, de novo, o sonho do Dino é ser o próximo presidente da República. Ele acha que tem peso para isso, né? O fato é o seguinte, repara como é que eles estão falando aqui que o Dino está querendo sair. O Dino está avisando que está querendo sair. Ele não vai ficar no STF muito tempo. Não gostou. A bajulação que ele sente no STF é menor do que ele sentia no Executivo. Ele quer voltar para a política mesmo. Ele acha que tem chance na presidência. Eu não acredito que ele tenha chance na presidência. Mas, sem dúvida alguma, é um nome perigoso da esquerda. Por quê? Porque a esquerda precisa de um nome. E não tem ninguém. O Haddad é um picolé de chuchu, não vai servir, não vai a lugar nenhum. Os outros nomes da esquerda são ainda piores. Gleisi Hoffmann, o que tem na esquerda? Jacques Wagner, não tem ninguém. O Dino, bem ou mal, com todos os defeitos que ele tem, ele é um nome que chama atenção. Ele consegue uma presença muito maior, até pelo tamanho dele, né? Quando ele chega, ninguém deixa de prestar atenção nele por causa do tamanho dele. Eu não acho que ele consiga ir muito longe, não, mas é um ponto arriscado. E tem uma vantagem pra gente. O Dino saindo seria uma coisa ótima, porque ele seria um dos caras que ficaria até 2043, 2042, 2043, alguma coisa assim. Ele sairia junto com o Alexandre de Moraes, ele tem a mesma idade do Alexandre de Moraes. Mas ele saindo antes, pra gente é bom, é menos um lulista. Se ele sair no próximo governo, se ele tiver interesse em disputar, vamos supor que ganhe alguém da direita ano que vem, né? O Dino poderia sair no governo do próximo presidente para disputar as eleições em 2030. Isso seria ótimo pra gente, né? O risco que a gente corre só é o Dino, se ganhar um presidente de direita ano que vem, o Dino querer sair ano que vem ainda para trocar a vaga, né, ainda no ano que vem, entendeu? Ele sairia, as eleições são em outubro, então em princípio no início de novembro você já sabe quem vai ser o próximo presidente, o Dino poderia renunciar então. O Lula teria pouco tempo para indicar um outro substituto, mas ainda teria 1 mês e meio ainda, né, ou 2 meses ainda para indicar o substituto, talvez dê tempo de fazer isso, talvez essa seja a estratégia do Dino. Enfim, o Dino não faz diferença pra gente, porque ele já é péssimo, então trocar ele por outra coisa, por mais péssimo que seja o outro ministro que o Lula colocar, vai estar no lugar do Dino, né? E o Dino, eu não acredito que ele tenha sucesso para a presidência da República. Ele tem o jeitão dele lá, faz muito sucesso no Nordeste, mas no resto do país eu acho que ele vai ter muita resistência. Então não acredito que ele vai fazer alguma coisa. Agora, o que ele pode querer é voltar para o governo do Maranhão. O governo do Maranhão, sem dúvida alguma, tá todo mundo reclamando lá, os deputados lá do Maranhão estão reclamando de espionagem ilegal, estão dizendo que o Dino pode ter mandado espionar eles ilegalmente, ou então o Carlos Brandão, que é o atual governador, que agora é inimigo do Dino, embora fosse amigo antes, pode estar espionando. E é lógico, não ajuda o fato dele estar perdendo visto para os Estados Unidos, tem o risco da Magnitsky, tudo isso é uma coisa que certamente pesa para o Dino também. Ele não vai falar isso porque ele é comunista, esquerdista, anti-americano e coisa e tal, mas mesmo os mais anti-americanos dos anti-americanos ficam chateados de não poder ver o Mickey, né? E lá na Disney é muito importante para esse pessoal. E se o Dino não tomar uma Magnitsky ainda, ó, tadinho dele. Todo mundo agora viu que o STF é roubada. Por causa dessa tentativa dele de desvirtuar o STF para política, o STF virou um pepino agora para esse pessoal. Não vejo a hora do próximo indicado pela Magnitsky sair, vai ser muito divertido. E nós vamos falar agora sobre a tentativa do Supremo de regulamentar ou de dizer o que são fake news com base na jurisprudência, agora no julgamento do núcleo 4 da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então vocês sabem, o STF continua querendo calar a população brasileira, continua querendo impedir que as pessoas critiquem o governo e o próprio STF, e agora querem inventar uma jurisprudência de criminalização de fake news. Vamos entender esse caso aqui, porque tem 3 pontos extremamente preocupantes nisso daqui. A primeira coisa é o fato de que o STF está querendo definir um crime com base em jurisprudência, o que não faz sentido nenhum, né? Eles já fizeram uma decisão sobre a responsabilidade de plataformas que é absurda, que já é legislar
porque eles acham, não, porque tem que coibir fake news a qualquer custo, então a gente vai legislar aqui com uma decisão judicial. Já é um absurdo isso. Por mais que seja importante a responsabilização das plataformas, isso deveria ser feito pelo Congresso. E se o Congresso não quer fazer, é para não ter nada mesmo. Não tem como mudar como eles acharem que tem que mudar, porque eles não foram eleitos. Eles não têm o mandato popular para poder dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. Eles estão ali só para obedecer às leis. Então esse é o primeiro problema, o STF legislando. O segundo problema é você dizer que criticar a urna eletrônica é um crime, o que é um absurdo. Qualquer coisa do governo pode ser criticado. Se você não pode criticar o governo, a gente não está numa democracia. Ah, mas as urnas eletrônicas não teve nenhuma evidência de fraude. Eu concordo, eu fiz um vídeo sobre isso mostrando que não teve nenhuma evidência de fraude nas urnas eletrônicas em 2022. Mas e daí? E quem garante que não vai ter fraude na próxima eleição, ou na outra eleição, ou daqui a 10 anos não vai ter uma fraude? Não vai acontecer como aconteceu na Venezuela. Tem que poder criticar o governo. E o terceiro ponto é essa ligação absurda de dizer que as pessoas criticaram para causar insatisfação na população. Por quê? Porque isso, em última análise, vale para qualquer crítica ao governo. Se alguém critica o governo para qualquer coisa, você pode dizer que ele está causando problemas e que quer um golpe, não sei o que lá. Se eu peço o impeachment do Lula, se eu digo que o Lula está roubando, que o Lula é um pinguço corrupto, é porque eu quero um golpe de Estado. Ué, que negócio é esse? Não, é uma crítica. Ah, mas a crítica resultou no 8 de janeiro lá. A crítica resultou no 8 de janeiro porque um monte de gente concordou com a minha crítica e vocês não fizeram nada quanto a isso, né? Então, ou seja, e ao menos até que o Congresso Nacional e não o STF delimite a fronteira do que é liberdade de expressão e o que é ilícito penal. Ou seja, esse aqui é o outro ponto, né? O primeiro ponto, é um absurdo você proibir as pessoas de criticarem a urna eletrônica. Acho um absurdo esse tipo de coisa. Até porque, de novo, não vi problema nenhum dessa vez, mas vai que amanhã tem. Vai que tem numa próxima eleição. Ou daqui a 10 anos tem uma eleição em que tem uma fraude igual a fraude do Maduro lá na Venezuela. Aí não pode criticar? Tem que aceitar o resultado, não pode criticar? Ah, então, pô, que negócio é esse, né? Isso vira um absurdo, não pode ser assim. Tem que ter, a crítica tem que ser permitida, né? Quebra-quebra, isso aí, ok, concordo que é um absurdo. O 8 de janeiro foi um absurdo por causa do quebra-quebra, mas a crítica tem que ser permitida. Segundo absurdo, a questão de que estão dizendo que isso causou o golpe, o que não tem lógica nenhuma. É um monte de uma sequência de eventos que não tem, você não tem como garantir que uma coisa encadeia a outra, você não tem um nexo causal nessas coisas todas, você está fazendo um trabalho a posteriori, querendo atacar uma coisa que você não gosta, que é o que você chama de fake news ou desinformação, ou seja lá o que for, né? E a terceiro absurdo é isso. Eles estão querendo legislar nesse caso. Então o Flávio Dino falou aqui, ó, o Flávio Dino defendeu que as fake news sejam reconhecidas como modalidade de violência gravíssima, com efeitos similares a uma facada ou um tiro. Olha o ponto que eu falo para você. A esquerda adora isso, equivaler palavras com a violência. Por quê? Porque se você equivale palavra com violência, você justifica usar violência contra quem fez uma mera crítica, fez uma mera palavra. E aí pronto, aí você tem um estado em que quem tem mais força ganha. E o estado, como é muito forte, massacra os cidadãos. É o que você vê na China, é o que você vê em ditaduras, em Cuba, na Venezuela, em tantos outros lugares. A ditadura tem um poder muito maior do que o povo, como não há nenhuma garantia para o povo, a ditadura oprime todo mundo, ninguém pode criticar nada, né? China recrudesce a campanha de censura online e usuários agora têm medo de falar de política lá na China. Pois é, exatamente, você não fala mais nada, aí fica todo mundo quietinho. Viramos um país de partido único, em que não se pode criticar, não se pode ter oposição, não se pode ter nada, né? E o Dino tá querendo aqui, ó, que esse reconhecimento há de vir pela via legislativa ou pela via jurisprudencial, ou seja, eles estão considerando, nesse julgamento do núcleo 4 de desinformação do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, dizer que definir o que é fake news e equiparar, talvez, a uma facada ou um tiro, ou seja, agressão à integridade física. Olha o absurdo que é isso. Olha a coisa mais sem sentido que é isso. E de novo, eu não duvido nada, porque na primeira turma vocês sabem, né? A primeira turma tem o Dino, que abraça isso fácil, tem o Alexandre de Moraes, que adora isso também, tem a Carmen Lúcia também, que adora. O Zanin é meio moderado, mas está embarcando na turma também. O Fux vai ser contra, mas o Fux é um só. Então, ou seja, é uma coisa preocupante pra caramba isso daí, tá? Muito preocupante mesmo. Vamos aguardar o julgamento desse núcleo 4, mas só o fato do Dino estar disposto a criminalizar fake news na base da jurisprudência, já é um absurdo completo isso, cara. Isso é muito preocupante. Estamos virando China. Não é nem Venezuela. Pior ainda, é China direto.